Milhões de pessoas estão acostumadas a vê-lo impecável. O Golden McKnight, o rosto da boy band mais bem-sucedida do planeta, sempre sorrindo e pronto para mover montanhas por seus fãs. Mas o que aconteceu durante uma recente transmissão ao vivo deixou até seus fãs mais dedicados sem palavras. O brilho, os sorrisos de sempre e a imagem perfeita desapareceram. Um Jeon Jungkook completamente diferente apareceu diante da câmera, cansado, perdido e à beira de um colapso nervoso. A transmissão foi um choque para o fandom. O artista não escondeu que havia bebido e seu comportamento estava totalmente diferente do habitual. A fala arrastada, mudanças repentinas de humor e até palavrões, tudo indicava um colapso interno. Ele parecia um homem tentando desesperadamente anestesiar a dor e o enorme estresse. As reações do ARMY foram de confusão a pânico em tempo real. No começo, muitos tentaram levar na brincadeira, atribuindo tudo ao cansaço. Mas, quanto mais a transmissão continuava, mais assustados os fãs ficavam. Milhares de mensagens apareceram nos comentários pedindo para ele desligar a câmera e ir descansar. Foi doloroso para muitos assistir ao seu ídolo, que iluminou milhões de pessoas, mergulhar na escuridão de uma profunda tristeza. Aquilo não parecia apenas uma transmissão de alguém bêbado, mas um silencioso pedido de ajuda, disfarçado de sinceridade impulsiva. Muitos fãs perceberam com preocupação uma verdade difícil. A máscara perfeita do ídolo havia se rachado, revelando a mente ferida de um jovem que talvez não estivesse conseguindo lidar sozinho com tanta pressão. A transmissão se tornou um sinal de alerta que fez todo o fandom se preocupar seriamente com a vida da superestrela. Jeon Jungkook nasceu em 1º de setembro de 1997, em Busan. Um garoto comum com grandes sonhos, que provavelmente nunca imaginou o destino incrível e ao mesmo tempo duro que o aguardava. Numa idade em que muitos jovens ainda estavam vivendo uma infância tranquila, brincando com amigos e cometendo seus primeiros erros inocentes, ele já havia mergulhado no implacável mundo da indústria do entretenimento sul-coreana. Ao se tornar trainee tão jovem, Jungkook acabou abrindo mão de uma adolescência normal. Em vez de festas escolares e primeiros amores, vieram treinamentos exaustivos até a exaustão, dietas rígidas e uma vida sob a constante supervisão de produtores. Ele cresceu diante dos olhos do mundo inteiro, desenvolvendo-se não como uma pessoa comum com fraquezas, mas como um produto perfeito para os palcos. O título de Golden McKnight se tornou não apenas o maior elogio, mas também um dos maiores pesos de sua vida. Sempre se esperou perfeição do membro mais jovem e talentoso do grupo. Jungkook praticamente não tinha espaço para erros. Não podia demonstrar fraqueza nem revelar emoções que não se encaixassem na imagem do ídolo perfeito. Durante anos, ele escondeu sua dor atrás de um sorriso brilhante, dedicando-se completamente aos fãs e à enorme máquina da indústria musical. Mas a mente humana não é uma máquina de aço. É impossível usar uma máscara de perfeição para sempre quando uma tempestade de solidão e pressão acontece por dentro. O garoto de Busan acabou preso na gaiola dourada do próprio sucesso, onde cada passo é observado e qualquer erro pode virar escândalo. E talvez esse colapso fosse apenas uma questão de tempo. Por trás da imagem glamurosa de turnês mundiais, contratos milionários e aplausos ensurdecedores, existe também o lado assustador da fama. De onde vem essa tristeza devastadora que pode levar um artista bem-sucedido a buscar refúgio no fundo de um copo diante de milhões de espectadores? Em primeiro lugar, existe o enorme esgotamento. As agendas das estrelas do K-pop são tão intensas que muitas vezes não sobra tempo para descanso, vida pessoal ou simplesmente silêncio. Jungkook viveu por anos em um ritmo ininterrupto, com cada minuto do seu dia organizado pelos produtores da HYBE. Mas o cansaço físico é pequeno perto do desgaste psicológico. Rumores assustadores circulam frequentemente na internet sobre a pressão extrema que agências exercem sobre seus artistas, exigindo o impossível: serem perfeitos o tempo todo e gerarem lucro constantemente. A isso se soma a falta quase total de privacidade. Qualquer tentativa de ter um relacionamento ou simplesmente sair com amigos vira notícia instantaneamente. Alguns fãs obsessivos chegam a perseguir ídolos, invadir celulares e até vigiar suas casas, transformando suas vidas em um verdadeiro pesadelo de vigilância. Até mesmo o amor gigantesco do fandom ARMY pode se transformar em uma espécie de pressão quando o artista sente que não pode decepcionar milhões de pessoas.
No topo da música, muitas vezes faz frio e é solitário. Jungkook pode estar cercado por multidões que o admiram, mas talvez tenha pouquíssimas pessoas com quem realmente possa desabafar. Essa transmissão pode ter sido um grito de ajuda de um homem esmagado pelo próprio sucesso, sufocado pela impossibilidade de simplesmente ser ele mesmo. Existe também um motivo pelo qual a transmissão de Jungkook assustou tanto os fãs. A indústria do entretenimento sul-coreana muitas vezes esconde estatísticas preocupantes por trás de videoclipes coloridos e performances brilhantes. Casos de depressão severa entre ídolos populares são uma realidade triste dentro do K-pop, algo que muitas empresas preferem evitar discutir publicamente. Quando vemos um artista nesse tipo de situação, é impossível não lembrar de histórias dolorosas do passado. Muitos ainda recordam as palavras de despedida de Kim Jong-hyun, conhecido como Jong-hyun do SHINee, que falou abertamente sobre sua luta contra a depressão. Também lembramos da pressão e do bullying enfrentados por Sulli, e da partida repentina de Moonbin, do grupo Astro. Por isso, a transmissão de Jungkook não deveria ser motivo de piadas ou manchetes sensacionalistas. Ela é um enorme sinal de alerta para o mundo inteiro. Quando uma superestrela desse nível aparece ao vivo parecendo tão fragilizada, isso pode indicar que algo no sistema não está funcionando como deveria. Talvez ele estivesse tentando pedir ajuda da única forma que conseguiu naquele momento. A sociedade e a gestão da Hybe Corporation não podem ignorar esse tipo de sinal. Se até mesmo uma das maiores estrelas do BTS parece sofrer sob tanta pressão, talvez seja a hora de repensar os limites impostos pela indústria. Os fãs estão preocupados porque realmente temem perder outro artista incrível. A vida e a saúde dele são muito mais importantes do que qualquer recorde musical. Depois de um momento tão difícil diante de milhões de pessoas, o que Jungkook realmente precisa não é de críticas duras por ter bebido ou usado palavras fortes, mas sim de apoio, descanso e ajuda profissional. A gestão da empresa deveria considerar dar a ele um tempo real de pausa, deixando de lado agendas exaustivas e lucros milionários para priorizar o bem-estar da pessoa por trás do artista. Ataques nas redes sociais, críticas cruéis e manchetes sensacionalistas seriam a pior coisa nesse momento. Cada comentário negativo pode se tornar mais um peso sobre alguém que já está lidando com muita pressão. É aqui que o verdadeiro papel dos fãs aparece. O amor do fandom deve ser uma rede de apoio, uma força de cura, e não mais uma fonte de expectativa. No K-pop Coreia, onde falamos diariamente sobre o universo das estrelas coreanas, às vezes precisamos lembrar de algo importante. Por trás da imagem perfeita do palco, sempre existe um coração humano, frágil e sensível. Todo artista precisa de espaço para se curar, do direito de cometer erros e da liberdade de demonstrar fraqueza sem medo de rejeição pública. Talvez esse episódio difícil sirva como um ponto de virada para que toda a indústria comece a tratar a saúde mental com mais seriedade. E você, o que acha? Jungkook conseguirá superar toda essa pressão e encontrar novamente seu equilíbrio, ou o sistema implacável da indústria pode acabar quebrando até mesmo alguém tão forte? Se você chegou até aqui no vídeo, significa que essa história realmente tocou você de alguma forma. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo o que conversamos hoje. Por trás de recordes, shows lotados, coreografias perfeitas e milhões de fãs, existe um ser humano. Um jovem que cresceu diante das câmeras, carregando sonhos gigantes, mas também uma pressão que poucas pessoas no mundo seriam capazes de suportar. Muitas vezes nós vemos apenas o brilho do palco, as luzes, os aplausos, os números impressionantes. Mas raramente paramos para pensar no que acontece quando as luzes se apagam, quando o artista volta para o quarto do hotel, quando o silêncio finalmente chega. É nesse momento que o peso da fama pode se tornar real. A história que discutimos hoje não deve ser vista como um escândalo, nem como motivo de julgamento. Muito pelo contrário, ela deve servir como um lembrete poderoso de que até mesmo as maiores estrelas do mundo precisam de apoio, compreensão e descanso. Nenhum artista deveria carregar sozinho o peso de milhões de expectativas. Nenhum artista deveria sentir que precisa ser perfeito o tempo todo. E nenhum artista deveria ter medo de mostrar que também é humano. Talvez o que tenha acontecido tenha sido apenas um momento difícil. Talvez tenha sido apenas um desabafo inesperado em uma noite complicada. Ou talvez tenha sido algo mais profundo que ainda não conseguimos entender completamente. Mas uma coisa é certa:
Momentos assim mostram que, por trás da imagem de ídolo, existe alguém que também precisa de cuidado. Como fãs, como espectadores e como pessoas que acompanham essa indústria, o melhor que podemos fazer é oferecer apoio em vez de pressão, empatia em vez de críticas e compreensão em vez de julgamentos. Às vezes, o maior gesto de amor de um fandom não é exigir mais conteúdo, mais performances ou mais perfeição. Às vezes, o maior gesto de amor é simplesmente permitir que o artista respire, permitir que ele descanse, permitir que ele seja apenas humano. Aqui no canal Cool Pop Coreia, a nossa missão sempre foi ir além das manchetes e olhar para as histórias por trás dos ídolos que admiramos. Porque cada artista carrega uma jornada, cheia de conquistas, mas também de desafios invisíveis. E é justamente por isso que conversas como essa são tão importantes. Se esse vídeo fez você refletir, se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acredita que a indústria do entretenimento precisa mudar a forma como cuida da saúde mental dos artistas? Você acha que os ídolos deveriam ter mais liberdade para viver suas próprias vidas longe das câmeras? Sua opinião é muito importante para essa conversa. E claro, se você gosta de conteúdos profundos, histórias reais e análises sobre o universo do K-pop, não se esqueça de se inscrever no canal K-pop Coreia. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que estamos preparando para você. Deixe também o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores para a comunidade de fãs. Muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se sempre, por trás de cada ídolo existe uma pessoa real, com sentimentos reais, que merece respeito, apoio e compreensão. Nos vemos no próximo vídeo aqui no PUA, K-pop Coreia. E